Mas você já reparou que é mais fácil você obedecer a Deus do que você confiar em Deus? Porque os princípios de Deus são muito claros e nós não queremos não queremos ser pegos de calça curta desobedecendo a Deus. A gente sabe no que isso acarreta. Mas e a questão da confiança nele? Será que Deus coloca a confiança nele num patamar inferior à obediência a ele? Não parece que seja isso que a Bíblia faz, não. Parece que Deus enxerga a nossa desconfiança dele como tão grave quanto a nossa desobediência a ele. Quando os israelitas estavam famintos no deserto, Salmo 78 diz que eles duvidaram de Deus, dizendo: poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Poderá suprir de carne o seu povo? E isso depois de Deus fazer jorrar água da rocha. Eles já tinham visto o milagre. Depois de eles atravessarem o Mar Vermelho a seco. E os 2 versículos seguintes declaram que o Senhor os ouviu e enfureceu-se. Atacou Jacó com fogo e sua ira levantou-se contra Israel. Presta atenção nessas últimas 2 frases. Pois eles não creram em Deus, nem confiaram no seu poder salvador. Não confiar em Deus conforme a Bíblia prescreve, que nós devemos confiar. Antigamente a gente dizia, e eu acho que foi o Ernesto que usou essa expressão hoje de manhã, não é café pequeno, é coisa muito séria. Muito séria. Por isso, o meu intento é continuar estudando sobre quem Deus é, mas especialmente levando em conta as situações em que nós temos a tendência de questionar a afirmação bíblica de que nós sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então eu vou me ater à mesma ideia central que eu passei ontem para vocês. Quando não confiamos em Deus, nós duvidamos de sua soberania e questionamos a sua sabedoria. E quem nessas circunstâncias tem espaço para vibrar com profecias, com o que Deus diz sobre o nosso futuro? Então, tendo tratado sobre soberania, nós queremos agora mostrar como é que o conceito de sabedoria de Deus se encaixa assim, com soberania. As 2 coisas caminham juntas. De forma que a nossa confiança, quando nós conhecemos essas 2 facetas de Deus, esses 2 atributos, essa nossa confiança nele traga glória para ele e abra o caminho para Deus fazer o bem lá de Romanos 8, 28 para nós. Nós sermos conformados à imagem do seu Filho Jesus. Então vamos definir sabedoria. Eu me recordo de e-mails que eu troquei com um pastor, eu conversei com uma pessoa aqui sobre isso já, na época do tsunami de 2004, coincidentemente, o mesmo pastor que o Jamil estava se referindo hoje amanhã, que não crê na volta do Senhor Jesus. De alguma forma, os e-mails daquela época se tornaram públicos, eu imagino que alguns de vocês até tenham tido contato com eles. Havia naquele pastor uma dificuldade de crer num Deus soberano conforme o padrão bíblico de soberania. Então isso fazia ele questionar a sabedoria de Deus para fazer as coisas e até o poder de Deus para realizar certas coisas. Eu não me recordo das palavras exatas, mas uma das razões da minha indignação ao combatê-lo foi exatamente ele pegar essas suas dúvidas, esses seus questionamentos existenciais e colocar isso na internet. Para muita gente que nem sequer conhece Jesus como Salvador. Então, ele apresentou para essas pessoas um Deus pequeno. E foi por isso que eu fiquei bravo. Falei, você não pode fazer um negócio desse. Você não tem esse direito. Você quer alimentar sua congregação com esse lixo? Você vai responder para Deus. Agora, botar isso na internet não está certo. Mas, naquela época, ele tinha essas convicções e hoje ele já nem crê na segunda vinda de Jesus, como o Jamil bem explicou. Mas existem ocasiões em que pessoas que não têm um pingo do temor de Deus, não têm nenhum relacionamento com Deus, elas têm reações mais fortes do que aquela que ele teve,
de indignação de onde estaria Deus durante o tsunami. E essas pessoas, quando ocorrem catástrofes, elas chegam a ser blasfemas, petulantes, totalmente irreverentes com Deus. Há um caso desses que aconteceu em 1966, houve uma catástrofe na cidade de Aberfan, País de Gales. Uma montanha de detritos que foi extraída de uma mina de carvão, ali a cidade vivia disso, gerou essa montanha de 230 mil metros cúbicos. A foto dá uma ideia para vocês, a foto é meio ruim, mas dá para dar uma ideia. E essa montanha, numa acomodação natural, ela simplesmente deslizou para cima da cidade, e ela soterrou várias casas, mas principalmente uma escola em que havia 109 crianças e mais professores. Então, quando aconteceu essa tragédia, um repórter da BBC disse assim: acho que esta é uma ocasião em que o Todo-Poderoso cometeu um erro. Agora, antes da gente julgar o que esse homem disse, porque ele não tem o temor de Deus, eu pergunto para vocês se em certos momentos nós não temos a tendência de chegar perto disso quando uma tragédia se abate sobre a nossa vida, ou sobre a vida de um querido nosso. Talvez expressar isso de forma menos ofensiva, mas achando, quem sabe, que Deus tenha cochilado, vacilado. Esse tipo de reação talvez seja um mero desabafo da gente naquele momento que a gente é surpreendido pela notícia. Para nós que temos consciência que Deus não comete erros, que Ele é infinito na sua sabedoria, que Ele sempre sabe o que é melhor para nós e a melhor forma de trazer isso à existência. Isso porque nossa sabedoria de seres humanos, no máximo, ela na melhor das hipóteses, ela é falível. Dificilmente nós conhecemos todos os fatos, então nós não podemos saber que curso dar as coisas na nossa sabedoria. Mas Deus jamais tem dificuldade quanto à tomada das suas decisões, porque a sabedoria dele é intuitiva, é infinita, é infalível. O teólogo John Dagg, no seu Manual de Teologia, ele descreve sabedoria como sendo escolher o melhor fim de ação, bem como os melhores meios para a obtenção desse fim. Depois ele acrescenta: Deus é infinitamente sábio porque Ele seleciona a melhor linha de ação possível e porque adota os melhores meios possíveis para a consecução do objetivo que Ele tem em mente. Então, o melhor fim de ação de Deus é, em última análise, a sua própria glória, o nosso bem, como nós já vimos. Ou seja, tudo que Deus faz ou permite em toda a sua criação tem o propósito de promover a sua glória e promover o nosso bem.